Fala galerinha, tudo bom com vocês? Hoje eu tô voltando aqui no canal então pra gente falar um pouquinho sobre atitudes que acabam boicotando aí os nossos investimentos, o nosso negócio, a nossa prosperidade em geral aí na nossa vida, né? Então eu vou pedir pra você ficar comigo nesse vídeo até o final, se inscrever aqui embaixo, já deixar o seu like, já manda esse vídeo aqui pra mais algum amigo seu que pode ser ajudado por essas dicas e vamos nessa! A primeira atitude, então, que a gente tem que mudar para realmente começar a nossa vida a evoluir, a fazer sentido financeiramente, é a preguiça. Tá na hora de levantar a bunda do sofá e começar a fazer alguma coisa diferente. Se você quer mudar de vida, se você quer ter resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é realmente entender para onde você quer chegar, né? O que você quer fazer da sua vida e começar a buscar meios de atingir esses resultados. Então, se eu quero subir de cargo, eu tenho que entender como eu faço isso, eu tenho que estudar para isso. Se eu quero mudar de carreira, eu tenho que me dedicar e sair da inércia para realmente buscar um resultado diferente. E nos investimentos é exatamente a mesma coisa. A gente tem que sair do sofá, sair da cadeira, sair do nosso conforto e buscar entender o mercado, entender como é que funcionam os investimentos para ter uma rentabilidade melhor, para chegar no seu 1 milhão logo, para se aposentar logo, para chegar realmente nos seus objetivos financeiros e de vida de uma vez por todas. Normalmente a gente só se mexe quando a gente vê o resultado no nosso bolso, né? Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como realmente a preguiça faz muita diferença a longo prazo na nossa vida. Se você começar hoje a botar R$500 por mês num investimento que te gere 0,6% ao mês de rentabilidade, daqui a 10 anos você vai ter R$87.500. Isso significa que você teve 27.500 de rentabilidade, né? Os 0,6% te geraram R$27.500. Se você aumentar em 0,1% essa rentabilidade por mês, isso só necessita o quê? De um pouquinho de estudo, de você ir buscar um investimento um pouquinho melhor. Então, se a gente tivesse 0,1% a mais durante 10 anos, os mesmos R$500 vão virar R$93.500, tá? Isso significa que a gente tem aí uma diferença de R$6.000 no resultado final do seu investimento. Então, por causa de 0,1% ao mês, que foi aquela preguiça que você deixou de lado e estudou e entendeu um pouquinho como é que funciona o mercado, te geraram R$6.000 a mais. Vou falar aqui em porcentagem, porque se você investir mais ou menos, esse valor ele varia, né? Mas percentualmente, o seu ganho aqui foi de 20%. Então você teve 20% a mais de rentabilidade durante esses 10 anos, simplesmente porque você estudou um pouquinho e botou numa aplicação um pouco maior. Hoje a poupança está te rendendo menos de 1,5% ao ano. Ao ano é muito pouco. Então se você procurar um investimento um pouquinho melhor, o seu rendimento tende a ser muito maior a longo prazo, tá? Então essa é a importância de estar entendendo o mercado. E da preguiça a gente vai direto para a dica número 2, a atitude número 2 que te prejudica, que é o medo. O medo te faz perder muitas oportunidades, tá? Não só nos investimentos, mas como na sua vida. Se você tem medo de mudar de carreira, se você tem medo de mudar de casa, de cidade, de área que você atua, você acaba deixando várias oportunidades passarem. E o que gera o medo? A falta de conhecimento. Quanto mais você tem conhecimento, então, menos medo você tende a ter, porque você entende como as coisas funcionam. Você se joga nas oportunidades que aparecem para você, porque você tem conhecimento que aquilo é benéfico para você. Então o medo ele te atrapalha muito na sua vida e ele te atrapalha também nos investimentos. Porém, a gente tem que ter uma coisa muito clara na nossa mente. O medo é muito diferente da cautela. No mercado e na nossa vida a gente tem que ser extremamente cauteloso. Só que quando a gente é cauteloso, a gente entende as oportunidades e as variáveis que a gente tem e a gente consegue analisar elas exatamente com cautela, com parcimônia e tomar as decisões corretas. Se a gente tem apenas medo, a gente não sabe o que fazer com esse medo e acaba se prejudicando, se auto-sabotando. Um dos opostos do medo, pelo menos no mundo dos negócios, a gente pode dizer que é a ganância. E essa é a atitude sabotadora número 3. Dinheiro, dinheiro, maluco, dinheiro. A ganância ela é a obsessão pelo lucro, pelo dinheiro.
E às vezes essa obsessão pode fazer a gente acabar aí tendo grandes prejuízos, né? Muitas vezes nas nossas tomadas de decisão, na nossa carreira, na nossa vida, no nosso negócio e principalmente nos nossos investimentos. A ganância, ela te faz correr riscos absolutamente desnecessários, também por falta de conhecimento. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, uma das coisas ocorreu até comigo, que ilustra bem essas duas atitudes de ganância e de medo. Aqui vocês estão vendo agora um gráfico da Bolsa de Valores pré-pandemia. Ela estava ali na sua máxima, batendo uns 120 mil pontos, e na pandemia ela começou a cair até ter o primeiro circuit breaker, que é quando a bolsa cai mais de 10% em um dia. Quando teve o primeiro circuit breaker, eu tive um pouco a sensação de medo, porém eu mantive meus investimentos, só que bateu um pouco de sensação de ganância. Então a ganância me pegou e me fez cometer um dos principais erros que eu fiz na bolsa até hoje. Qual foi esse erro? No dia seguinte tivemos outro circuit breaker, ou seja, outra queda de mais de 10%. Então aqui nesse segundo circuit breaker eu peguei todo o caixa que eu tinha e comprei ações que eu achei que desvalorizaram muito, que não precisariam ter se desvalorizado tanto assim. Eu segui minha estratégia, eu aportei nas empresas que eu tenho, mas eu fui ganancioso porque eu peguei todo o caixa que eu tinha e investi e não pensei no amanhã, no depois de amanhã. Depois desse segundo circuit breaker, a gente teve mais 4, ou seja, a bolsa caiu mais do que 10%, mais 4 vezes. E ela foi lá no chão. Eu poderia muito bem ter comprado lá embaixo essas ações, caso eu tivesse caixa ainda. Como eu já não tinha mais caixa porque eu fui ganancioso e tentei antecipar esse lucro, esse ganho, eu acabei perdendo uma baita oportunidade de compra e de crescimento. Como um dos meses foram passando, eu consegui comprar, mas eu não consegui comprar na maior baixa de todas. Então, a ganância me fez perder uma excelente oportunidade. Dentro desse mesmo exemplo, caso eu tivesse muito medo e tivesse vendido aqui na queda, eu teria perdido toda essa valorização que vocês estão vendo aqui no gráfico e não conseguiria recuperar esse dinheiro tão fácil assim e provavelmente nunca mais voltaria para a bolsa. Isso é uma coisa que muitas pessoas fazem por falta de conhecimento e por medo, que na queda vende tudo e fala, não, esse negócio de bolsa não é para mim. Mas não é bem assim que funciona. Por medo você está perdendo uma baita oportunidade. E agora nós vamos para a quarta atitude sabotadora que pode acabar com seus investimentos e com seus negócios, que é a arrogância. Ih, pai, você é louco, eu sei tudo, mano. Vou ficar ricão na bolsa. Sou o lobo de Wall Street, fião. Na nossa vida e principalmente nos investimentos, nós temos que aprender com os nossos erros. E a pessoa arrogante, ela não aprende com os erros dela e ela insiste naqueles erros, insiste nos problemas, insiste em não estudar, insiste em não ouvir o conselho das pessoas mais sábias. E é aí que mora o perigo do arrogante. Eu, por exemplo, tirei como um dos maiores aprendizados da crise e ali dos 6 circuit breakers que a gente teve, a não ser ganancioso, a não querer botar todas as minhas fichas de repente numa queda, a fazer caixa para um prazo mais longo, a ter uma reserva de emergência legal. Então, se eu fosse arrogante, provavelmente eu já teria cometido esse erro novamente. Eu teria botado todo o meu dinheiro de novo em alguma oportunidade furada, não teria ouvido investidores do mercado e teria cometido mais erros. Então, isso é uma coisa até que eu estou aqui te dando essas dicas, porque algumas delas eu já passei e me ferrei por estar tomando alguma dessas atitudes e a gente tenta minimizando o seu erro, né? A gente aprende muita coisa na prática, realmente, que você só quando estiver operando, fazendo seus investimentos, botando seu dinheiro ali em risco de verdade, que você vai estar entendendo algumas coisas do mercado. Por isso, uma dica muito importante é começar com pouco, mas a arrogância é um dos piores sabotadores que existe. Ela não te deixa aprender, ela não te deixa evoluir. Você fica estagnado e sempre batendo a cabeça no mesmo erro. E a quinta e última atitude sabotadora que a gente tem que tomar muito cuidado é a ansiedade. Tô vendo agora, mas se subir eu vou estar perdendo, mas vou comprar. Não, vou vender. Eu sou uma pessoa bem ansiosa e eu tento conscientemente cuidar dessa ansiedade para ela não me atrapalhar. No começo dos meus investimentos, eu tinha tendência de toda hora ficar trocando as ações que eu tinha, trocar o meu dinheiro de lugar, ficar procurando o tempo inteiro coisas melhores, que às vezes não eram melhores, mas eu ficava o tempo inteiro procurando coisas desse tipo. E uma dica pra gente estar combatendo a ansiedade é não ficar todos os dias olhando qual foi o nosso rendimento daquele dia. Tá? O nosso investimento ele é para longo prazo, não é o dia de hoje que vai fazer a diferença. Não é porque a minha ação caiu 5%, 10% hoje que vai fazer diferença. Se eu aportei num negócio ou num tipo de investimento que eu confio nele, que eu sei que a longo prazo ele vai me dar resultado, eu não preciso ficar olhando ele o tempo inteiro. Então isso é uma dica bem legal, é não ficar com o home broker aberto, não ficar comprando e vendendo ações o tempo inteiro, é você estar fazendo seus investimentos para longo prazo. E outra coisa muito importante da ansiedade é que todo mundo quando começa a investir acha que vai ficar rico do dia para a noite,
acha que investir é muito fácil. Eu vi num filme que o cara ficou rico em um ano. Rentabilidade de 10% por mês garantida é falcatrua, é golpe, isso não existe. Então a gente tem que ter foco, tem que ter disciplina nos aportes e tem que ter muita consciência e paciência, né? E a paciência é ao contrário da ansiedade, então pessoas ansiosas é difícil realmente, mas a gente tem que criar esses hábitos que acabem com a nossa ansiedade e com essa vontade de que tudo aconteça muito rápido. E para finalizar o vídeo de hoje então, galerinha, vou deixar uma charadinha para vocês. Eu deixei ela lá no IGTV também no meu Instagram, num resumo que eu fiz de uma das palestras do XP Expert. Você sabe quais são as únicas coisas exatamente iguais que todos os maiores investidores do mundo têm? Essa aqui eu não vou deixar a resposta para vocês, mas eu peço para vocês botarem aí nos comentários caso alguém saiba, ou pelo menos as suas opiniões, deixa aí que eu respondo lá depois, beleza? Então não esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like, manda esse vídeo pra galera aí que tá se sabotando ou que acha que vai ficar rica do dia pra noite. E te encontro no próximo vídeo. Um abração, falou!